Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o absolutismo e o mercantilismo. Característica essa que vai formular o que nós conhecemos como a Idade Moderna, período que marca ali na Europa do século XV até o século XVIII, marcando com o fim, dando início ao fim do feudalismo, né? E ali dando início à Revolução Francesa. Hoje iremos trazer essas características que compõem a Idade Moderna. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje irei falar para vocês o que é o absolutismo e o mercantilismo. Primeiro momento, a gente sempre deve destacar o conceito. Da onde veio essa ideia de absolutismo? Será que os reis daquele contexto ali da Europa se sentiam absolutos? Obviamente que não. Absolutismo foi um termo criado lá no contexto da Revolução Francesa para que possa desconfigurar e desqualificar o período anterior, para que aquele período que estava emergindo e surgindo ganhasse características positivas. E aí ficou marcado na história esse conceito absolutista. De modo geral, a gente entende que o conceito absolutismo ele é uma criação da idade contemporânea, do contexto da Revolução Francesa. Esse é o primeiro ponto principal que devemos destacar. E isso nos demonstra que a história é uma construção social de quem constrói e quem demarca os conceitos da temporalidade histórica. Além disso, pessoal, agora entendendo os aspectos gerais do absolutismo, o absolutismo é o que marca aquela transição da Idade Média, aquela Idade Média, né, chamada de Baixa Idade Média ou Idade Média mais tardia, com o fim da descentralização do rei, a descentralização dos reis e agora se compondo cada vez mais a centralização monárquica, essa nova forma de reestruturar os novos governos europeus ali no contexto da Idade Moderna. Esse ponto é muito importante para entender. Outro ponto, pessoal, para entender também, né, que falar de absolutismo não é dizer que os reis eles eram de certa forma absoluto, não é para levar o pé da letra. Trarei alguns exemplos aqui para vocês, para demarcarem, para a gente entender que não, o absolutismo ele não trata só desse rei absoluto, ele também era, de certa medida, muitas das vezes, bem limitado. O absolutismo, quando ele se configurou enquanto modelo político, existiram teóricos, estudiosos que fundamentalizaram essa política dentro do contexto da Europa. O primeiro que nós traremos aqui é o Thomas Robson, que marca ali de 1588 a 1679. E o que o Thomas Robson, né, ele defendia, né, e justificava essa monarquia centralizadora? Primeiro, ele defendia que existia antes um estado de natureza. O que seria esse estado de natureza? Aonde o indivíduo, ele nasce de certa forma natural, ele não tem, né, nessa estrutura do estado de natureza, não tem um estado, não tem um governo, então os indivíduos eles são livres e eles têm, em certa medida, né, as suas próprias vontades. E aí é com essas vontades desse próprio indivíduo que entra num estado de guerra. Inclusive é uma frase que é remetida a Thomas Robson, né? É o que o homem é o lobo do homem. O que significa isso, pessoal? Que se não tem um Estado para mediar as leis do que pode, o que não pode, o intuito é que eu, enquanto indivíduo, eu tentaria acabar com você ou tentar dominar você, já que não existe leis para mediar. Sendo assim, o homem, né, o ser humano, né, ele cria o Estado para que essa relação humana ela seja mais harmoniosa e mais moral. Esse ponto é muito importante. E esse Estado, ele é configurado na figura de um rei absoluto, que é justificado dentro da teoria do Hobbes. Esse ponto é muito importante. Mas não só isso. O Thomas Robson ele vai defender que esse rei ele deve defender as fronteiras daquele determinado reino para não ter invasões estrangeiras. O contexto do absolutismo é o contexto que nós conhecemos como a formação dos estados nacionais. Esses estados nacionais atrelados a rei, a burguesia, são importantes para entender a formação de uma identidade nacional. Então a figura do rei ela é excepcional para construir essa Europa com um poder centralizado, uma vez que anteriormente, lá no contexto medieval, o poder ele era descentralizado
passado, o rei era muito mais uma coisa figurativa do que propriamente tem o seu poder. Através da soberania e vassalagem, o rei era muito mais figurativo. Agora não. Nessa transição nós temos esse rei mais centralizador. Esse rei que tem o seu poder justificado por alguns teóricos, e o Thomas Robson justifica a primeira, né? Através disso, inclusive com aquele grande livro, né, chamado Leviatã. O que é o livro do Leviatã? Vocês podem procurar na internet, então não sei editar vídeo, então não dá para colocar imagem, pelo menos não no momento, daqui a pouco eu vou conseguir aprender a editar vídeo, que é um rei, onde é que tem várias pessoinhas compondo o corpo desse rei, e isso significa querer que essa população justifica o poder do rei, tem uma cédula, enfim, em certa medida o rei ele tem um compromisso, um contrato social, inclusive ele é chamado de contratualista, né, com esses súditos. Essa é a primeira teoria do direito divino, é a primeira teoria do contexto que nós conhecemos ali como o absolutismo. O segundo a pensar esse absolutismo, né, para justificar essa centralização do poder, é o Jean Bodin, que vai nascer ali a partir de 1530 e morre em 1596. Ele traz uma teoria de dizer o quê, pessoal? Que o rei ele foi escolhido por Deus. Não é que esse rei ele se transformou no rei. Não é que esse Deus ele se transformou no rei. O rei se transformou no Deus, desculpa. Mas que Deus escolheu ele para fazer as vontades de Deus na terra. Então isso justificava o poder desse rei para centralizar o poder. Isso era de extrema importância para aquele contexto, especialmente para pensar a burguesia naquela época, né? Que ela precisava centralizar para pagar cada vez menos impostos, já que ela pagava imposto em vários feudos, e aí a ideia era centralizar. Para quê? Para você poder pagar menos imposto e ter mais uma correlação entre rei e burguesia. E aí nós temos a formação dessa segunda teoria para pensar o absolutismo. Outra teoria, pessoal, outra teoria também é a teoria do Jean Bossuet, que nasceu ali a partir de 1667 e morre em 1704. Ele vem com a teoria do direito divino. O que seria esse direito divino, né? Inclusive ele é bastante um complemento do Jean Bossuet, né? Do Jean Bodin. É a ideia de que Deus olha para o universo, restabelece uma ordem. No momento que ele restabelece uma ordem, ele escolhe o rei para o quê? Para manter essa ordem. Olha como é que também nós podemos observar as influências lá da Idade Média sendo aplicadas na Idade Moderna, né? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, não significa que do dia para a noite tudo acabou. Ainda observamos essas estruturas medievais, essas estruturas feudais no contexto moderno. E uma dessas justificativas da religiosidade, ela é fundamental para que possamos imaginar o absolutismo. E esses teóricos, eles constroem essa ideia de absolutismo pegando também conceitos lá da Idade Média. Outro ponto que nós podemos configurar como absolutismo é a imagem do rei. Por quê, pessoal? A imagem do rei, já que esse rei ele agora não é mais figurativo, ele é algo principal, ele é algo central, ela é muito importante. Então esse rei, ele começa a adquirir várias características essas o quê? Para pensar o grande público. Lembrando que a figura do rei, ela vai ser o quê? Alargada para a vida privada. O político e o privado, eles não são separados, eles se misturam, eles são algo entrelaçado. Então, se vocês olharem na internet, vocês conseguem encontrar, né? Inclusive tem o livro chamado, se não me engano, do Peter Buck, A Fabricação dos Reis, né? Ou do Norbert Elias, isso mesmo. Aonde ele vai trabalhar o que, pessoal? É a imagem desse rei. E esse rei, ele precisa ser cada vez mais o que? Figurativo, ele precisa ter uma estética cada vez mais o que? Favorecida para pensar o seu súdito. Em certa medida, podemos falar até o surgimento ali de uma ideia de moda. Ele precisava ser o que? Se diferenciar dos seus demais. E aí nós temos, inclusive, reis, né, usando os saltos altos, aquelas túnicas gigantescas, perucas, certo? Porque precisa construir um rei cada vez mais o que? Mais favorável. E é aqui que eu moro uma questão muito, muito interessante que eu gosto sempre de destacar para a gente ficar mais didático a aula, né? Na psicologia social, nós temos um conceito chamado efeito halo, ou efeito Harlow.
Enfim, o que seria esse efeito halo? Vamos imaginar, em certa medida, vamos imaginar o Sol. O Sol, ele está ali. E aí o Sol, quando nós olhamos diretamente para o Sol, nós não conseguimos enxergar ele. Nós só enxergamos aquela áurea que está em volta do Sol, né? Aquele brilho. É isso aí que é chamado de halo. E aí, quando eu estou falando sobre a teoria do direito divino, sobre a imagem do rei, pessoal, desculpa, vamos imaginar nesse efeito. O que significa isso? O indivíduo, quando você olha para esse indivíduo, você observa a imagem dele, você observa as características dele e você olha como se fosse algo central. E isso é algo universal para os outros departamentos da sua própria existência. Vai ficar mais fácil agora. Vamos imaginar um jogador de futebol. Quando nós olhamos para um jogador de futebol, pessoal, vamos pensar que aqui, sei lá, o Neymar, você sabe que ele é um ótimo jogador, que ele é muito competente em questões técnicas. Claro que é teoria, né? E quando você imagina os outros setores da sua vida, né, como a sua vida sentimental, a sua vida com seu filho ou com a sua família, você imagina que ele é perfeito em tudo. Porque se ele é bom em algo, ele é bom em vários outros aspectos. Isso é importante para a gente pensar um pouco na ideia dessa construção da imagem do rei. Porque se esse rei, ele demonstra ser algo esteticamente favorável, cheio de etiqueta, cheio de características, isso passa para os seus súditos o quê, né? Uma perfeição de modo geral. Só que, obviamente, né, para pensar a contemporaneidade, a imagem, né, ela é algo que está nos nossos sentidos, né? Nos nossos olhares, isso daí passa por questões cognitivas. E claro, né, eu gosto sempre de trazer essa frase, né, a mente, ela mente pra gente, né, para passar boas sensações, mas nas práticas esse catálogo, né, de características da pessoa às vezes não corresponde com a sua própria imagem. Beleza? Mas é importante destacar o quê? Que essa construção dessa imagem veio lá no contexto desse rei absolutista, no contexto da formação da Europa moderna. Outro ponto é as limitações do rei. O que nós podemos configurar como essas limitações do rei e quebrar essa ideia, né, de que o rei ele é absoluto, porque ele não é. Não ache que em ciências humanas as coisas elas são 2 mais 2 igual a 4. Não, a gente está falando de seres humanos, contextos diferentes, né? Cada país vai ter concepções de absolutismo diferentes e um desses exemplos é a Inglaterra. A Inglaterra, através da Magna Carta, né, ela foi fundamental para que possa o parlamento, lá na Revolução Puritana, possa o quê? Ascender o parlamento e ter uma limitação desse rei. Por mais que esse rei ainda tenha muitas vontades absolutistas, muitos poder concentrado em suas mãos, mas aqui não, mas ela é limitada. Olha como é que esse absolutismo ele também tem outras características. Podemos pensar a França, né, com a formação das Assembleias dos Estados Gerais, que tudo bem é um poder deliberativo, mas em certa medida isso também limita, né, o poder do rei. Lá na frente vai dar a Revolução Francesa. Beleza? Saindo agora dessas concepções do rei absolutista, nós temos o mercantilismo para pensar o pano também, né, em certa medida o pano de fundo dessa idade moderna, a formação do mercantilismo. Lembrando que eles estão entrelaçados, eles não estão separados. Absolutismo é uma coisa e mercantilismo é outra. Eles estão entrelaçados, beleza? O que nós podemos falar sobre o mercantilismo? Primeiro é entender as características que o mercantilismo ele marca o que nós conhecemos como capitalismo. O capitalismo ele tem algumas etapas e algumas fases, né? Atualmente vivemos mais um capitalismo monopolista, um capitalismo industrial e por aí vai, mas lá no seu início nós temos aquele capitalismo mais voltado para, primeiro, atrelado ao Estado, ele é bastante atrelado ao Estado. E outro ponto, pessoal, esse capitalismo mercantil é um capitalismo onde vai se configurar algumas coisas importantes. E aí, dentro dessas configurações, nós podemos encontrar a produção de manufatura. O que significa uma manufatura, né? Você imagina uma produção de algo feito à mão, só que com uma divisão social do trabalho. Isso aí é básico. Vamos pensar uma cerâmica, né? Algumas pessoas vão fazer essa divisão, mas tudo feito à mão. Isso vai fomentar lá na frente as indústrias, onde é que vão configurar a revolução
e industrial. A burguesia, ela precisava desse rei absoluto, né, desse rei absolutista, para fomentar os seus negócios, uma vez que esse rei também precisava da burguesia. Esse rei que pedia dinheiro emprestado para o quê? Financiar guerras, financiar batalhas, e a burguesia logo em seguida o quê? Pedia certo tipo de isenção de impostos ou monopólio do comércio, e era uma troca de favor entre rei e burguesia. Isso fomenta o que nós conhecemos ali como o mercantilismo, certo? Outras características, pessoal, é entender que o mercantilismo é uma política econômica, né, de Estado, certo? Como eu já trouxe para vocês. Então, esse Estado, junto com a burguesia, eles vão intervir ali na frente, que nós conhecemos como a expansão marítima através das formações dos Estados nacionais. Primeiro nós temos Portugal, se formando ali através da Revolução de Avice, depois nós temos a Espanha, depois a França e a Inglaterra, depois outros estados nacionais disputando questões imperialistas, beleza? Características que podemos encontrar é o metalismo. O que é um metalismo dentro do mercantilismo? O metalismo era uma característica dos estados nacionais, uma vez que os estados nacionais, para obterem prestígio social dentro daquele contexto, e não só isso, né? Para demonstrar que era um estado rico, deveria ter esses acúmulos de ouro, diamante, prata. Era essa a unidade de medida de riqueza da época. Quanto mais ouro um Estado Nacional tinha, mais rico ele era e mais bem sucedido ele era visto dentro dessas concepções do mercantilismo. Isso é muito importante para pensar no processo de expansão marítima e as consequências aqui no Brasil, beleza? Outro ponto era uma balança comercial favorável. O que seria uma balança comercial favorável? Todo Estado Nacional, ele importa, porque ele não produz tudo, né? Então é impossível, ele precisa importar, mas ele também exporta na mesma medida que outros Estados Nacionais não produz todo o necessário, certo? A balança comercial favorável é muito uma ideia de você exportar mais, vender mais e comprar cada vez menos. Assim, é claro, né, você lucra muito mais. Era esse o contexto do mercantilismo, certo? Era essas ideias das formações dos Estados Nacionais Gerais. Outro ponto, pessoal, logo em seguida nós temos o protecionismo. O que seria esse protecionismo? Esse Estado Nacional, ele atrelado à burguesia, essa burguesia, ela precisava de proteção dentro dos seus estados nacionais para que não possa o quê? Perder o seu monopólio ou perder o seu capital. Imagina que eu sou uma burguesia e eu estou no estado nacional. E aí vem um estrangeiro de fora e começa a comercializar com o mesmo produto que eu tenho aqui. As pessoas tendem a comprar mais com ele do que comigo. Então o Estado aumentava imposto, aumentava o quê? Isenção de várias coisas para esse estado de fora. E com esse aumento de impostos para o estrangeiro, nós temos esse protecionismo, a ideia de proteger o Estado Nacional, de proteger a economia nacional. E, obviamente, observando esse espaço de protecionismo, de metalismo e também de metalismo e também, né, a ideia das concepções, nós temos o que é a expansão marítima. A balança comercial favorável, todos os estados eles queriam ter a balança comercial favorável, a lógica não batia. Então, por isso, eles expandiram o mercado, tendo essa relação entre metrópole e colônia, com o monopólio, né, onde é que a metrópole só vende para a colônia extrai, joga tudo para a metrópole, e aí nós temos o processo de expansão marítima e a chegada aqui na América. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Entender sobre absolutismo é introduzir a formação da Idade Moderna, certo? Show? Curtam o vídeo, compartilhem, mandam para os parceiros, mandam para as parceiras. É isso, tamo junto, é nóis.